Iniciando a gravação, então. Então, boa tarde a todos, né? Sou a Lilian e hoje a gente está aqui com a Cristiane, né, também bibliotecária da FCE, e a gente vai fazer então essa oficina sobre regras gerais de citação e referências no estilo da APA, né, que é um dos estilos de formatação utilizado para apresentação de trabalhos acadêmicos, mas muito mais para a apresentação de artigos, né? Ela é uma norma utilizada nas áreas médicas e ultimamente tem sido também utilizada nas áreas da administração e de contabilidade. Por isso a gente traz essa oficina aqui para o PPG Conte. Aqui a gente traz novamente a questão dos 8 passos de pesquisa, né, que é o projeto do sistema de bibliotecas. Semana passada a gente viu os passos de busca e de recuperação e acesso da informação. Hoje a gente vai ver o uso, né, quando a gente identificou as informações importantes e também quando a gente passa a sintetizar e produzir os documentos, né? Porque nesse momento a gente passa de leitores para autores, né? Então é o momento de criação do trabalho. Então aqui só relembrando então da semana passada, né? A recuperação e acesso, onde a gente tinha identificar esses documentos nas bases de dados e que daí o que é importante? A gente lê, né, as orientações que essas bases fornecem para que a gente possa acessar, possa recuperar um número significativo de documentos, né, a partir daquelas palavras-chave que a gente tem e usando os filtros, usando todos os recursos que a base de dados pode nos oferecer. E, então, né, se a gente já teve esse retorno bem grande de informações, o que a gente faz agora com tanta informação? Aí aqui a gente traz uma propaganda, né, do gerenciador de referências, que é um dos módulos também oferecido pelo Super 8, né, e daí o gerenciador ele pode ser o Zotero, ele pode ser o Mendeley. Antes, né, se usava bastante o EndNote. Hoje, nos cursos do Super 8, a gente faz as oficinas tanto de Zotero quanto do Mendeley. E o que ele ajuda, né, nessa captação toda de material que é feito lá na base de dados, né, esses materiais que são recuperados, a gente faz essa transformação para que a gente possa usar integrado com o processador de texto. Então, eu posso ter um plugin no meu computador e vou organizar todas essa biblioteca e vou fazer o uso desses documentos, né, na forma de citação, na forma de referências, no meu trabalho. Então, aqui, no que, né, que o gerenciador de referências pode ajudar? Então, na criação das bibliotecas, para organizar os arquivos, para organizar as leituras, porque a gente pode fazer anotação, pode fazer resumo, pode fazer comentários, etiquetas, né? E também compartilhar o conteúdo com outros grupos, né? O Mendeley, por exemplo, ele tem uma rede social onde tu pode ir trocando informações. Esses cursos de gerenciador de referências, eles são dados em 2 partes, né? Então, essa primeira parte na criação da biblioteca pessoal, na segunda parte para automatização. É quando entra a questão da formatação de citações e de referências, né? E daí em diferentes estilos. Eu posso usar a BNT, eu posso usar a APA, eu posso usar Vancouver, né? E vou ter a geração automática de bibliografia. Mas não é tão simples assim essa geração, porque eu preciso saber identificar os campos, né, o preenchimento desses documentos. Então, nesta oficina aqui, a gente traz o material, aqui ainda só mostrando como funciona, né, essa questão de integração do gerenciador com o editor de texto. Eu tenho o texto e, utilizando
o gerenciador, ele faz essas indicações automáticas, tanto da forma de citações, quanto a geração lá no final do meu trabalho, né, na lista de referências. Ao longo da apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode colocar ou no chat, ou então fazer abrir o microfone, né, e fazer a sua pergunta, tá bom? Então, mas para que eu possa usar, né, o gerenciador de referência, ou então não vou usar o gerenciador de referência, eu vou fazer manualmente o meu trabalho, né? Toda essa parte de sintetizar, de produção ali, vou colocar as citações corretamente no meu trabalho. Por quê? Porque essa menção ela é bem importante, né? Qualquer informação que eu pegue de outras pessoas, eu preciso citar a fonte, né? Eu tenho que dizer quem foi que escreveu aquilo ali, porque toda uma questão de reconhecimento. Então, qualquer trecho, né, transcrito, as ideias que são retiradas de outras publicações que eu vou utilizar no meu trabalho, eu tenho que citar a fonte. E por que que isso é importante, né? Por duas questões. A moral, que é para identificar a questão de crédito para o verdadeiro autor da ideia, e a legal com a questão da violação dos direitos autorais, né? Toda vez que eu uso uma informação e não faço a devida citação, eu estou incorrendo no plágio, né? Que é um crime e ele tem várias consequências. Então, para a gente evitar isso e sempre dar o reconhecimento e evitar problemas éticos e legais, né? Então a citação tem que ser feita. E como eu faço essas citações? Né? Então tem diversas orientações para a gente padronizar os trabalhos e eles vão variar de acordo com a área do conhecimento. Então, nas áreas médicas, normalmente se usa Vancouver, se usa a APA, né, que agora também administração, contabilidade utilizam. Os periódicos, né, na submissão do artigo. Então, é muito importante, toda vez que eu for submeter um artigo, eu ler atentamente as orientações para a submissão, porque daí cada periódico ele pode ter uma regrinha própria, ou então ele pode te dizer, olha, a gente está usando a APA sexta edição, ou não, as orientações para a formatação elas seguem a sétima edição da APA, ou então é a BNT, ou então é Chicago, ou então são normas próprias do editor. Né? Eu preciso ler atentamente qual é a orientação, porque isso é um dos primeiros passos. Quando eu for submeter meu trabalho, ele vai ser analisado também quanto à forma. Então, por que a gente faz a citação? Para fazer com que o conhecimento ele circule, né? Ele seja levado para outras pessoas e a formatação, a padronização, ela possibilita uma agilidade na hora de a gente ler o trabalho, né? Porque se tu segue uma metodologia e tem uma forma bem clara de como os trabalhos são escritos, né? Tu não perde tempo ao ler os documentos, né? Porque normalmente quando a gente faz uma busca em base de dados, a gente tem uma recuperação muito grande de informações. Então, se cada artigo tem uma forma de apresentação, a gente demora para encontrar os dados importantes, né? Se segue uma padronização, então isso vai agilizar bastante. Outro aspecto, né, que é levado também em consideração para a citação é a área geográfica, né, então de agência nacional, que é o caso da BNT, que é o mais utilizado, né, no Brasil. E é importante que a gente verifique, né, quando vai fazer alguns trabalhos, verifique as orientações do seu curso. Lá no regimento, até provavelmente tem as orientações que têm que ser seguidas.
e consulte a biblioteca da sua unidade, né? Então, a URGS, ela tem 32 bibliotecas que atendem diversos cursos, né? Aqui na FCE, então, a gente atende os cursos de contabilidade, economia, relações internacionais, né? E somos, se vocês tiverem dúvidas, tem os serviços que podem ser utilizados. Uma coisa que é importante com relação aos serviços das bibliotecas, né? Aqui a gente frisa a questão da biblioteca da sua unidade. Vocês podem retirar livros, vocês podem utilizar o espaço físico de qualquer biblioteca, né? Tendo vínculo com a universidade. Mas tem alguns serviços específicos e a questão de normalização é um dos serviços específicos em que a biblioteca, ela atende somente os alunos que são vinculados aos cursos da sua unidade. Isso, não sei se tu quer... Não. Tranquilo. Então, aqui, a gente traz, então, as regras gerais de citação voltadas, né, para a apresentação da APA. Em alguns momentos a gente faz uma comparação, na APA é dessa forma, a BNT, que é o que normalmente o que a gente utiliza, é dessa. E por que é importante também a gente conhecer qual é a forma correta de apresentação? Porque mesmo que os estilos sejam diferentes, normalmente, se eu sei identificar o tipo de documento que eu estou utilizando, se eu sei identificar a forma correta que o nome do autor tem que ser escrito, se eu sei identificar alguns aspectos da questão do tipo de documento, não importa qual a norma que eu estou vendo, né? Se eu estou com um artigo e ele está com uma norma que eu não conheço, mas eu sei identificar o que é o autor, qual é o tipo de documento, isso já vai facilitar bastante, né, que eu possa fazer uma referência correta, porque a referência ela sempre vai ser o caminho para que outras pessoas tenham acesso àquele documento. Então, dependendo da área de estudo que eu estou tratando, dependendo do assunto, né, que eu estou estudando, eu estou colaborando para que outras pessoas também tenham acesso. E daqui a pouco, que o meu trabalho também seja utilizado, né, como fonte, né, para esses estudos novos que vão ser criados. Tá? Então, na citação, a APA, na APA, tem duas formas que podem aparecer. Então, ela pode aparecer entre parênteses ou então com citações narrativas. Nas citações entre parênteses, a gente vai ter o texto, a indicação do autor entre parênteses e aqui a diferença, né, principal com relação à BNT. Somente a inicial maiúscula e indicação de ano. Assim como a BNT, a indicação também é autor-data. Tá? Nas citações narrativas, eu tenho o autor fora do parênteses, mas o ano sempre vai ser dentro do parênteses aqui. E ele pode estar, dependendo do meu estilo de escrita, no início ou no meio do texto. Com relação à indicação de numeração de páginas, né, a gente só vai fazer a indicação de numeração de páginas para a citação direta, naqueles casos em que eu estou copiando exatamente o que o autor disse. Né? E aqui entra o uso do e-comercial, né, que na APA é possível e na BNT nunca vamos usar o e-comercial. Então, se eu tenho 2 autores ou 3 autores aqui, lá na BNT, dentro dos parênteses, ele vai estar sempre tudo maiúsculo, separados por ponto e vírgula. Aqui na APA, 2 autores, eles vão aparecer dessa forma, com a vírgula, com o e comercial, com as iniciais minúsculas. Né? 3 autores, eu já vou usar a indicação do et al.
né, que é aquela expressão latina que indica e outros. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes. Isso eu ia comentar, que isso é um erro muito comum de acontecer, o pessoal confundir muito e usar muito o E quando está fazendo a BNT também. Então, é um pequeno detalhe, mas é importante, né? Porque senão confunde também a gente na hora da revisão, né? A gente tem que observar bem. Uhum. E quando a gente usa o P e o PP, né? Aqui na APA, quando eu estou me referindo a uma página somente, eu vou usar o P. E quando eu estou me referindo a um intervalo de páginas, eu vou usar o PP. Lá na BNT, independente de eu estar usando uma página ou eu estar usando um intervalo, eu sempre vou usar apenas o P. Então, aqui a gente tem os exemplos. Esse material aqui dá para baixar já aqui, né? Deve ter a setinha aqui, ó. Tem a setinha que vocês podem fazer o download da apresentação. E tem também no nosso site, né? Uhum. Mais sintético, mas tem também, né? Isso. É que eu dei uma atualizada no arquivo. Então, seguindo então com as citações entre parênteses, né? A gente tem mais uns exemplos. E aqui uma questão com a indicação, né, quando eu uso parênteses, de eu não usar parênteses dentro de parênteses. Se eu tiver uma explicação que já estava lá na citação que eu estou copiando, numa citação direta, essa indicação eu vou fazer entre vírgulas, né? Então, eu tenho a indicação aqui de mais detalhes, eu poderia ter outras informações aqui indicando, não vou colocar um parênteses, né, dentro de outro parênteses, tá? Aqui para as citações narrativas, né? Então, já tem a forma que a gente tinha visto lá no início. E aqui, dependendo da minha forma de escrita, né, se fala que em alguns casos, né, eu posso ter a indicação da data fora dos parênteses, né? Então, aqui vou fazer essa indicação. Mas isso também vai depender do meu estilo de escrita. Citações diretas, né? É toda aquela citação onde eu vou copiar exatamente o que o autor está dizendo. E, nesse caso, eu posso abrir aspas e colocar elas dentro do meu texto se ela tiver menos de 40 palavras. E aqui há uma diferença com relação à ABNT, porque na ABNT a gente faz essa indicação de citação direta curta, né, para aqueles trechos com menos de 3 linhas, né, que eu estou copiando. E quando eu tenho mais de 40 palavras aqui na APA, eu também vou fazer um recuo. Okay. Então, menos de 40 palavras, com mais de 40 palavras, né? Eu também vou fazer um bloco, né, que diferente da ABNT, onde eu tenho um recuo de 4 centímetros, aqui na APA eu vou fazer só um recuo da primeira linha com 1,25 de recuo, tá? Para o parágrafo seguinte. Aqui, ó, a gente colocou as setinhas para fazer essa indicação. E aqui no finalzinho não ficou bem claro, mas está a indicação da minha fonte. Então, toda vez que eu estiver copiando exatamente o que o autor disse, ou eu vou usar aspas e vou colocar no texto, ou então eu vou colocar um em bloco único. E daí, neste bloco único, nunca vai aspas, tanto na APA quanto na ABNT. Aqui para a citação narrativa, ele me dá a possibilidade de usar separadamente a data e o número de páginas. Posso fazer essa indicação e daí aqui a gente indica que
o número de páginas ele vai depois do ponto da citação, tá? Na ABNT eu não posso fazer isso, eu sempre tenho que colocar junto o autor, abro parênteses, a data e o número de páginas. Aqui tem mais alguns exemplos. Participantes de pesquisa, como essa norma ela é mais voltada para a questão das áreas médicas, né? Então, alguns exemplos, algumas coisas são mais nesse sentido. Citação direta de material da internet sem paginação. Não vou fazer aqui a indicação, então essas citações diretas. Tenho que informar o autor, tenho que informar o ano e o número de páginas entre parênteses, mas ele pode não ter o número de páginas, então eu não coloco nenhuma indicação, ou se for necessário, eu posso colocar a indicação de parágrafo e vou escrever ali do ladinho parágrafo tal, né? Tenho que fazer essa indicação. Citação direta com supressão de parte do texto, aqueles momentos em que a gente utiliza as reticências, né? Aqui a gente vai usar os 3 pontinhos, um pontinho, espaço, um pontinho, espaço. Não vou usar reticências, né? Supressão de texto no início ou no final do texto, a não ser que que eu esteja fazendo uma citação direta e ele já estava lá no texto. E daí, no caso de eu estar fazendo no final, eu preciso colocar 4 pontos, que vão ser os 3 da reticência e 1 de encerramento da frase. Quando eu quero adicionar ênfase, tudo que eu fizer, né, além do que estou copiando, essas ênfases, elas são indicadas naquelas citações diretas, assim como a supressão do texto ali, né, o uso das reticências, aqui eu vou fazer isso com a indicação de colchete. E toda vez que eu estiver colocando alguma informação que não estava naquela citação direta, vai ser com os colchetes, né? Ou então lá nas referências, né, alguma informação que eu queira acrescentar como nota, sempre com a indicação dos colchetes. Citação indireta é quando eu estou usando a ideia do autor, mas com as minhas palavras, né? Então, nesse caso, a gente faz a indicação do autor e o ano, e o texto tem a ideia deste autor, mas ele está escrito com as minhas palavras. Eu estou parafraseando. Aqui, com relação, se a citação, né, ela continuar em um novo parágrafo, eu tenho que reintroduzir a citação. Então, em todos os parágrafos que eu tiver, mesmo que sejam o mesmo autor, né, eu preciso fazer essa indicação eu tenho que fazer essa nova indicação ali, para que não fique solto aquela ideia, porque eu tenho que lembrar que todo o texto que eu coloco, né, que eu estou escrevendo no meu trabalho, se ele não tem uma indicação de autor, eu estou dizendo que aquela informação é minha, né? Aquelas informações, aqueles dados foi eu quem coletou, eu que fiz a pesquisa, são as minhas informações. Então, se no meu texto eu estou trabalhando a ideia de vários autores, eu sempre tenho que fazer essa indicação. Quando normalmente eu não vou ter tanta citação, quando eu estiver fazendo o meu trabalho, não vou ter indicação de citação lá na introdução, que é quando eu estou fazendo uma apresentação do meu trabalho, do que vem, o que vai ser discutido. Lá nas conclusões, que é quando eu estou fazendo o fechamento, né? Então, tudo aquilo que eu já apresentei ao longo do desenvolvimento do meu trabalho, então eu vou colocar com as minhas palavras, e nesse caso, eu não preciso necessariamente ter nenhuma indicação de fonte ali, a não ser que eu queira retomar algum assunto que já foi discutido no texto. Tá? Mas fora esses casos, no desenvolvimento do meu trabalho, eu tenho que ter a indicação ali de fonte.
fontes secundárias, né, o uso de APUD, então aqui é citação de citação. É naqueles casos em que eu não tenho acesso a uma obra citada, né? Então eu vou fazer essa indicação em notas, né? Na lista de referências só vai ser colocado o autor que eu realmente tive acesso, e naqueles outros, né, que eu não consegui essa informação, não consegui de jeito nenhum, tenho acesso, e também a gente tem que usar com muito cuidado, né, de uma forma moderada. Vou usar as referências do trabalho que eu estou lendo ali e vou atrás daquela informação. Agora, se é uma informação muito, muito importante, muito relevante, mas eu não tenho acesso, nesse caso eu vou fazer o uso do APUD. Se não, não vou fazer o APUD naquele trabalho, né, em que eu li do colega da turma passada, do meu programa de pós-graduação, que está citando um autor reconhecido, um autor muito importante, mas que o livro está aqui na biblioteca e eu não usei ele diretamente. Nesses casos, eu não vou usar PUD. Agora, se for uma obra muito essencial para minha área, mas que eu não tive acesso de nenhuma forma, e a gente já viu quais são as formas, né, de acesso. Eu não consegui por qual motivo, eu não tenho condições de pagar o valor que está sendo exigido por aquele artigo, não, enfim, né, nesses casos, vão ser. Nas outras turmas, né, a professora Márcia sempre reforça a questão de que a gente não vai usar a PUD no PPG Cont. Então, você sabe que é possível, sabe como fazer, mas não usem, né? Vão atrás do título, enfim, do autor ou de outras obras que sejam similares. E quando eu tenho citação com vários autores, né, corroborando com a mesma ideia. Então, eu li vários artigos e todo mundo está falando sobre o mesmo assunto, sobre a mesma temática ali, vou fazer essas indicações. Né? Eu posso citar 2 ou mais trabalhos no texto, dentro ou fora do parênteses, e a gente vai fazer com que eles apareçam nas referências ou aqui nas citações em ordem alfabética de autores. Tá? E eles vão ser separados por ponto e vírgula. Quando estiverem dentro do parênteses, então eu tenho os autores em ordem alfabética, separados por ponto e vírgula. No texto, eu tenho os autores também em ordem alfabética, e daí aqui separados por vírgula. E o último pelo erro. Vários autores, um autor-entidade, né, que é bem comum, a gente pode ter algumas entidades sendo citadas como autores. Se eu tenho, então, um autor, lá na citação com parênteses, só o nomezinho dele, indicação de ano, citação narrativa, primeiro o nome fora do parênteses, e a indicação de data, 2 autores. 3 autores, já vou ter o uso do et al. Então, aqui é bem... essa é uma regrinha importante com relação à BNT, né? Porque na BNT a gente tem 3 autores e depois, no quarto, é que a gente usa o et al. Né? E aqui na APA a gente vai indicar somente 2 autores. Os demais, eles já vão estar ali no et al. Lá na lista de referências, é diferente, né? Lá na lista de referências eu vou citar todo mundo. Então, se eu tenho 3 autores ou se eu tenho 20 autores, eu vou colocar o nome de todo mundo. Na BNT, se eu usei o et al. No texto, eu vou usar o et al. Também lá na lista de referências. Ele não pode aparecer diferente. Ele tem que corresponder. Com relação às entidades, então, quando eu faço a citação, a primeira vez que eu utilizar uma entidade que ela possa ser abreviada, ela vai aparecer por extenso, entre colchetes, porque eu estou colocando essa informação aqui. Ela vai ter a sigla,
e nas demais citações já vai aparecer a sigla. E lá na minha lista de referências não vai aparecer a sigla, tá? Vai aparecer somente o nome por extenso. Isso aqui na citação entre parênteses, que eu vou fazer essa indicação. Na citação narrativa, a sigla ela vai estar dentro do parênteses. O Éder está perguntando se o et al. Precisa estar em itálico. Na APA, não. E esse al, ele é uma abreviatura. Então, a palavra é et al. Com um pontinho. Porque o al é ali. Na APA, sem itálico. E na ABNT, com itálico. Mas a abreviatura é sempre com um pontinho. E é bem comum o pessoal colocar aqui, que nem o Éder colocou, né? Sem o pontinho aqui, ou então colocar o pontinho aqui no et. E quando eu tenho diversos autores com o mesmo sobrenome, né? E daí eu vou fazer essas citações, eu vou colocar as iniciais do nome em todas as citações no texto, mesmo que sejam de ânimos diferentes. Então, eu tenho o E.C. Silva, ele já vai ficar aqui com a indicação de E.C. Silva na ordem direta. Tá? Dois ou mais autores tiverem o mesmo sobrenome na mesma obra. Então, aqui, ele vai ter essa indicação de Silva e Silva. Silva e Silva, eles estão na mesma obra, e aqui provavelmente são autores diferentes. Porque tem o E.C. Silva e o A.G. Silva. Então, já faço essa indicação. Citação de autores com o mesmo sobrenome e as primeiras iniciais idênticas. A gente vai fazer por extenso. Carlos Souza, César Souza e assim por diante. Diversos documentos do mesmo autor publicados no mesmo ano, com a indicação, então, em ordem alfabética aqui, ABC, e esse ABC vai ser com relação à ordenação alfabética do título. Então, eu tenho diferentes obras do Potter, e a indicação vai ser o ABC aqui, ordenado pelo título. Em casos onde tem citações de uma obra de autor e outras obras deste mesmo autor com outros autores, então eu tenho primeiro a indicação da obra do autor sozinho e depois ele com outros autores. Autor, entidade ou grupo de entidades, que foi o que a gente mostrou antes ali. Então, essa é a indicação, né, da sigla, aqui entre colchetes, se tiver dentro do parênteses, e somente o parênteses se tiver aqui. E aqui ele está um pouquinho diferente do outro exemplo. Citação do capítulo de livro. Né, são referenciados os autores do capítulo. Então, quando eu tenho um livro que é organizado por um determinado autor, mas os capítulos ele tem diferentes autores, eu sempre preciso fazer a identificação, né, de autoria do responsável pelo capítulo, né, pelo que está sendo feito. E eu não vou fazer a citação da obra no todo, né, sozinha lá na minha lista de referências. Eu sempre vou fazer essa indicação somente da parte do livro. O destaque do título vai ser na obra no todo, né? Vai ser no título do livro e não no título do capítulo, mas eu tenho que sempre citar o autor do capítulo. Citação no interior, citação no interior de citação. Então, aqui é uma citação direta, onde já tinha essa indicação deste autor aqui do Mark et al. Em 1987.
eu vou manter ele da mesma forma, vou usar as aspas no início e no final, e depois vou fazer a indicação do meu autor aqui. Comunicações pessoais, são todas aquelas informações, né, que não são publicadas, daí ou são cartas, são memorandos, são e-mails, são conversas telefônicas, são anotações em palestras, em eventos, né, algo que não está publicado. Nesse caso, eu posso usar essa informação, mas eu não vou colocar na lista de referências e vou colocar ali, bem próximo, essa indicação de comunicação pessoal e a data completa de quando aquela informação foi falada. Citação de site no todo, eu vou fazer essa indicação do site diretamente no texto, não vou colocar lá na minha lista de referências, tá? Aqui, grudadinho na indicação, então, do título, dentro da informação que eu estou colocando, já coloco o site, né? E esse site é o site geral, com indicação de data. E aqui a gente tem uma diferença para a ABNT. Toda vez que eu uso essas informações na ABNT, eu preciso fazer a indicação somente do autor no texto e lá na minha lista de referências eu preciso colocar a informação completa da página que eu utilizei. Eu vou referenciar a página, então, com o link completo. Eu não posso colocar na ABNT só esse linkzinho geral. Eu tenho que dizer, foi a introdução, foi a página tal, 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 e o link completo, com a indicação também da data de acesso. Citação de leis e decretos. Aqui a gente faz a indicação somente do título, né, e data do documento que eu estou utilizando, e também é uma diferença para a ABNT, onde eu cito a jurisdição, né? Eu sempre faço a indicação de autor data nas publicações de leis, de decretos ou de algum documento oficial, com a indicação de se essa lei ela é federal, eu entro por Brasil, coloco a indicação do ano de publicação e lá na minha lista de referências eu vou colocar a jurisdição, vou colocar qual é o órgão, né, responsável, qual é o título, qual é a ementa, qual a data de publicação e também a localização eletrônica, se for o caso. Citação de normas contábeis. Aqui a gente também vai, assim como nas leis, a gente vai entrar pelo título, né? Então, o pronunciamento técnico do CPC, a indicação do número, data e a página. E assim também para os outros documentos. Citação com júnior, filho, sobrinho, neto. Aqui, na APA, a gente não vai colocar essas indicações, né, esses sufixos na citação. Então, eu vou ter essa indicação aqui do UD, vírgula T, vírgula, júnior. Lá na minha citação, é só a indicação do nome dele sem isso. Na ABNT, como é que eu faço? Eu tenho que colocar o UD, júnior, e daí esse júnior por extenso. E ele aparece tanto na citação quanto lá na lista de referências. O neto é uma questão que a gente precisa ter cuidado na hora de fazer a indicação da autoria, né? Porque eu tenho que diferenciar o neto, que é sobrenome, do neto, que é filiação, né? Que é o neto de alguém. Citação com sobrenomes com preposições e artigos, né? E daí aqui a gente tem os exemplos deste do van, do del, do em e do da. A gente nunca entra por da Silva, né? O da, ele pode aparecer aqui no final, ou então ele pode ser suprimido na indicação da referência. E isso tanto para a ABNT quanto para qualquer outra
a ABNT, a APA, todas as outras normas, né? A gente tem que ter esse cuidado. Mas daí, e por que que a gente está lendo um artigo e tem a indicação lá que o autor está entrando por da Silva, né? Ou quem escreveu colocou exatamente daquela forma, ou quando tu usa um recurso eletrônico para fazer isso, um gerador de referências, né? Se o teu campo de autor ele não está configurado corretamente, quando o gerador for fazer a referência, ele vai fazer dessa forma, colocando o da Silva, de Souza, né? Sempre dessa forma. Então a gente tem que ter esse cuidado, no final sempre dar uma conferida de como essas informações estão sendo colocadas ali. Citação com sobrenomes, né, com preposições e artigos. Então, também o de Miguel vai depender da informação, de como... não é da informação, vai depender da nacionalidade, né, dos autores. Então, se ele vai ter esse de Miguel, ele é tudo junto, McIvor, sobrenomes compostos, né? O Garcia Marques, a entrada é Garcia Marques, porque nos sobrenomes espanhóis, né, o masculino, enfim, o sobrenome paterno, ele é esse penúltimo. Então, essa entrada de autoridade, ela é sempre pelo sobrenome paterno, ou então, nos casos, né, em casamentos, vai ser o último, que vai ser o nome da família ali. Então, tem que ter esse cuidado na hora de a gente fazer a consistência da nossa lista de referências. E daí, a citação, uma coisa importante que a gente tem que ver é se a forma que eu estou citando o autor no meu trabalho, ele é a forma correta, ele é a forma que o autor é conhecido, e às vezes tem alguns casos, né, em que o autor vai trocando de nome, e até um certo momento o autor se chamava era conhecido de uma forma, depois de outro momento ele passa a ser chamado de outra forma. Um exemplo bem clássico é o Bresser Pereira, e no começo das suas publicações lá, a gente tem muitas obras que são com a entrada de autor, né, por Pereira. E depois de um certo tempo ele troca, né, ele passa a adotar o seu sobrenome como Bresser Pereira, e daí ele tem outras publicações com essa entrada também. Mas então a gente tem que ver. E se eu quero citar obras, né, deste autor, né, Bresser Pereira, ele é conhecido hoje, mas eu tenho outras obras mais antigas e ele tinha também essa informação, mas ele está com o Pereira e eu quero fazer essa consistência no meu trabalho, eu posso usar então em todas as publicações, mesmo que ele esteja indicado lá na publicação como Pereira, eu vou fazer essa chamadinha por Bresser Pereira. Desculpa aqui. Então, na apresentação dos resultados, né, é quando eu vou utilizar tabelas, eu vou utilizar figuras aqui que podem ser de autoria própria, né, ou então que não com notas ou com fonte. Tá? E na APA, a gente deve utilizar apenas tabelas e figuras, sendo consideradas como figuras os gráficos, fotografias, mapas, organogramas e retratos. Uma diferença bem grande com relação à ABNT é a apresentação de quadros, né? Quando a gente tem dados numéricos, aqui quando a gente tem valores, a gente tem uma tabela na ABNT. Quando a gente tem texto, a gente tem um quadro e ele é fechado. E aqui na APA, independente de ser texto
ou de ser números, né, de ser valores, eles são também chamados de tabelas. E daí, qual é a questão aqui? Quando a gente faz a indicação. O que é isso? Oi. Esse? É eu. Então, para indicação de tabela, a gente vai ter o título dela com a indicação dos números arábicos, né, aqui, tabela 1, tabela 2 em cima, e o título embaixo. Tenho a indicação da minha tabela e tenho uma nota da fonte de onde ela foi recuperada. Aí eu tenho aqui alguns exemplos e tenho aqui a explicação, ó, que quando a gente precisa reimprimir ou adaptar uma tabela ou uma figura de outra fonte, a fonte deve ser citada na citação no texto e na lista de referências. Aí a gente vai seguir o formato do tipo de fonte que estava lá na tabela ou figura. Isso é, se eu estou trabalhando com a referência, eu estou trabalhando com o meu texto em APA, mas eu peguei uma referência de ABNT, como o autor colocou, o que, que eu vou fazer? Eu vou copiar exatamente aquela referência da ABNT e vou colocar embaixo da minha tabela como nota, que é esse caso aqui. Não é esse caso aqui, não. É esse caso aqui, ó. Se eu tenho indicação e daí recuperado de, e eu vou copiar exatamente a informação como estava lá no trabalho, sem fazer essas adaptações. A ideia aqui é a gente tem alguns exemplos de tabelas, de como a gente vai fazer a indicação, a indicação de tamanho de fonte, né? Então, a gente vai usar times do tamanho 10, com espaçamento simples. A palavra nota, ela tem um pontinho, e tem que vir em itálico. As notas são apresentadas na margem esquerda sem recuo. Devem ser ordenadas de acordo com a sequência, e daí aqui também tem a explicação, o que é uma nota geral, o que é uma específica, o que é probabilidade. Cada tipo de nota deve ser apresentado em uma nova linha. Então, eu posso ter uma tabela com diferentes tipos de nota. E eu vou, dependendo do tipo de explicação, vou colocar uma abaixo da outra. E as notas são úteis, né, para eliminar a repetição no corpo da tabela. Então, tudo aquilo que eu consigo agrupar fica mais fácil. Aqui, então, como aparece na lista de referências, como é a citação no texto, como fica uma nota, a nota de direitos autorais, que eles chamam, né? Então, é essa notinha de indicação ali no corpo do texto, embaixo da tabela. Então, aqui exemplo de nota geral, de nota específica, de nota de probabilidade. E também a apresentação de figuras. Então, a diferença aqui vai ser que a indicação da figura vai vir abaixo, pontinho, valor criado por uma empresa focal. Ela vai ter um tamanho 12 e a indicação de fonte aqui. Então, está adaptado, se ele foi copiado exatamente. Aí a gente tem os modelinhos de figura. E chegamos nas referências. Então, já fiz todas as minhas citações, tenho lá meus documentos tudo organizadinhos, é hora de fazer as referências. E eu vou fazer a minha lista de referências uma lista única, eu não vou dividir a minha lista por tipos de documentos. E aqui é uma lista ordenada em ordem alfabética, a diferença na questão do alinhamento, né? Ela vai ter um espaço na primeira linha, ela não tem recuo na primeira linha, e depois, embaixo, ela tem um recuo de 0,75, e daí fica mais ou menos assim.
meio estranho. Para todos os tipos de obras, use inicial maiúscula apenas na primeira palavra do título e do subtítulo, ou então de nomes próprios, né? Então, eu tenho a primeira palavra, eu não vou ter todas as palavras com letra maiúscula, ali com inicial maiúscula, somente a primeira ou algum nome próprio que tiver, 2 pontos, a primeira palavra do subtítulo também com letra maiúscula. E aqui na APA, tanto o título quanto o subtítulo vai ter destaque, então, e o destaque que eles orientam é sempre o itálico, vai estar todo em itálico. Na ABNT eu posso usar itálico, posso usar o sublinhado, posso usar o negrito, mas eu vou usar somente no título, né? A partir dos 2 pontos, o subtítulo não tem nenhuma informação, não tem nenhum destaque. A gente usa, então, abreviaturas, se for português ou inglês, a indicação aqui do editor, e os editores, né, em inglês, inglês não, no plural, né, também vai ter a indicação diferente da ABNT, onde eu faço a indicação de responsabilidade sempre no singular. Aqui eu posso usar tanto no singular quanto no plural, dependendo do número de, enfim, no número de pessoas que tiver. A mesma questão do número de páginas, né, que a gente viu que ou tu usa o P ou tu usa o PP. E aqui a gente pode usar o ND para sem data, que é diferente da ABNT, onde a gente não pode usar nenhum documento sem indicação de data. Se eu não tenho uma data expressa no meu documento, eu posso atribuir essa data. E daí essa atribuição ela é feita com o uso de colchetes. Então, as regras para data, o ano de publicação, a indicação do ano vai ser sempre logo depois do nome e sobrenome dos autores. Ali eu abro parênteses e coloco a data da publicação. Para as revistas, boletins e jornais, eu vou indicar o ano, o mês e o dia. Eu posso fazer a indicação de publicações que estão no prelo, né, que ainda não foram impressas, mas ao invés de colocar a data, eu vou colocar essa indicação, né, de prelo. E para aquelas datas não disponíveis, eu vou colocar ND. Para as regras de edição, então, em português, eu sempre vou abreviar de acordo com o idioma da publicação, né? Eu não faço a tradução das informações da referência, né? Eu só transcrevo isso aí. Eu copio exatamente como está no documento e passo para lá, mas posso fazer algumas abreviaturas. Nunca vou fazer a indicação de primeira edição. A edição a gente indica a partir da segunda. Tudo que não tem edição é a primeira. Então, aqui a gente tem as indicações por formato dos nomes individuais dos autores, né? Para um autor, então eu vou inverter o sobrenome com as iniciais. Para o segundo, eu vou colocar a vírgula e o E comercial aqui nas referências. Até 20 autores, eu vou colocar todo mundo na lista de referências. Quando tiver 21 ou mais, eu vou colocar os 19 primeiros e vou usar reticências e vou colocar o último. Eu vou usar um espaço entre as iniciais dos nomes dos autores. Tem que escrever o nome do autor exatamente como aparece no trabalho publicado, incluindo sobrenomes hifenizados e sobrenomes em 2 partes. Então, aqui a gente tem a indicação do Santos Garcia, do Velasco Rodrigues, e eu vou reter a capitalização preferida do autor. Isso é, eu vou escrever exatamente como o autor coloca. O Oukes B, ela não utiliza letra maiúscula, eu não vou colocar aqui o sobrenome dela com letra maiúscula. É o mesmo caso aqui do Van der Waal.
Então, os modelinhos para livros, folhetos e relatórios. E aqui é a questão. Eu preciso decorar tudo isso? Não, eu não preciso decorar. Eu preciso saber onde encontrar, né? Mas eu preciso ter uma ideia de como essas informações elas têm que ser colocadas, né? Eu preciso saber olhar o documento e identificar o que eu estou lendo, quantos autores tem, como é que eu faço essa indicação. E tenho que saber diferenciar o que é um livro, o que é um artigo, o que é um trabalho em evento, o que é uma tese, né? Porque se eu sei identificar quais são esses tipos de documentos, eu pego o modelo, né, que eu preciso ter disponível ali, ou então eu vou utilizar o gerenciador de referência, ou eu vou usar um outro aplicativo que possa fazer essa configuração da referência, mas eu preciso saber identificar o que eu estou usando e saber onde que eu vou encontrar. Então, nesse material aqui vocês têm essa informação, lá na referência desse material tem o link, né, para um site que tem todas essas informações também lá em inglês, vocês podem buscar outros modelos, né, mas é importante saber identificar o tipo de documento, saber onde é que eu posso ver um modelinho. E daí, a partir daí, ir seguindo os modelos para fazer as minhas referências. Tá? Então, para livros, folhetos e relatórios, a gente vai colocar os dados essenciais para a descrição, que vai ser sempre o sobrenome do autor, o nome completo abreviado, abre parênteses, o título, o ano de publicação, o título, o subtítulo e a indicação da editora. Esses são os dados essenciais para esse tipo de documento. Daí o que a gente chama atenção aqui? Somente as iniciais maiúscula ou então de nomes próprios, áreas das ciências também, áreas do conhecimento, né, também são nomes próprios, então com letra maiúscula. E a primeira palavra do título, do subtítulo aqui com letra maiúscula. Diferente da ABNT, a gente não tem indicação de cidade aqui nesse documento, nesse documento, né, da APA, essa 7ª edição. E isso é uma novidade, porque até a 6ª edição, que tinha sido publicada em 2009, ela trazia essa informação também como um dado essencial. Então, se eu tenho 2 autores, o mesmo princípio, vou ter o sobrenome, o nome abreviado, vírgula, e comercial, o próximo autor, indicação de ano de publicação, título, indicação de edição, e daí aqui ela é abreviada no idioma do documento, ponto, indicação da editora. De 3 a 20 autores, então eu vou colocar todos os autores aqui. Aqui na lista de referências vai todos os autores. Né? Lá no meu texto, na citação, vai só o primeiro, a indicação de tchau. Mais de 20 autores, eu vou colocar os 19 autores, seguidos da reticência e expressão tchau. Para livros em versão eletrônica, ele vai seguir o mesmo princípio, a diferença é que ele vai ter a localização eletrônica. E nesse caso aqui não é preciso colocar a data de acesso. Se eu tiver uma notinha com indicação de tradução, ela vem depois do título. Eu coloco o nome do tradutor em ordem direta, né, abreviado, mas em ordem direta, vírgula, com a indicação da abreviatura aqui com letra maiúscula. Fecha parênteses e ponto. Então, aqui as indicações para a tradução.
para livros não publicados em um processo de publicação, né, no Prelo, então a gente já fez a indicação, a gente não indica a data até que o trabalho seja realmente publicado, né? E daí, lembrando, na semana passada a gente viu aquela diferença entre, era o mesmo documento, né, com a aparência dele era diferente. Por quê? Porque um era no Prelo, ele era um pré-print, né? Ainda não tinha sido avaliado, ainda não tinha sido aceito, então ele estava disponível, mas ele não tinha sido publicado realmente, né? E a gente viu também o artigo, né, aceito para publicação com a interface do periódico, né, com as indicações, então, de autor, de entidade, de instituição a qual ele estava vinculado, qual era a data de publicação, os números de volume, número, todas as informações. Então, na hora de escolher, né, o documento que eu vou utilizar, eu tenho que prestar atenção nisso, né, e sempre recorrer àquele documento de preferência que já tenha sido publicado. No caso dos periódicos, acontece a questão da avaliação pelos pares, então é importante que essa publicação ela seja esta com a carinha final do periódico. Claro que, e os livros, né, ele já, nesse caso do Prelo aqui, provavelmente é questão de uma publicação no livro, mas também, como para o final sempre tem alguma revisão, tem algum ajuste, o ideal é que a gente faça o uso da informação final, né, já publicada. Com informação de volumes, então, ela vai ser aqui depois do título e antes da indicação da editora. Sempre tem aqui essa informação entre o título e a editora. Com informações de séries e coleções, também essas informações entre colchê, entre parênteses. Aqui no final, entre o título e a editora. Com a informação de edição revisada e ampliada, então que a gente tinha visto lá essas informações, elas são abreviadas aqui depois do título, antes do editor. Autor, editor. É aquela informação em que eu tenho a indicação dos editores. Aqui eu tenho uma entidade, então eu vou colocar o nome da entidade, o título, e aqui eu vou repetir a indicação de autor, porque este autor aqui é o editor. Relatórios técnicos e de pesquisa, eu faço a indicação pela instituição. Nesse caso aqui, essa instituição, ela não tem um nome por extenso, ela fica desta forma aqui, senão a gente não colocaria a indicação somente da sigla, tá? Então, aqui eu tenho o instituto, tenho data completa, tenho título, subtítulo, notinha com a indicação de relatório de pesquisa do ano tal, vírgula, a indicação do autor. E o autor é o IPEA também. Capítulo de livro, então, que a gente tinha comentado, que é sempre a questão da indicação somente, né, do autor do capítulo, que eu vou fazer aqui. Então, coloco o autor do capítulo, título do capítulo, com a indicação de IN, né, que ele está dentro. E aqui a diferença é que os editores, eles vêm com o nome em ordem direta, depois o sobrenome, o E comercial, e a indicação de organizadores, né, com a inicial maiúscula, E no plural, vírgula, título, subtítulo,
abre parênteses para indicação de edição, e aqui também a indicação das páginas, né? Eu tenho indicação de capítulo e da página que inicia, página que encerra, ponto, o editor. Quando eu trabalho com capítulos de livros e com artigos de periódico, que são partes de uma publicação maior, eu sempre tenho que colocar a indicação das páginas que começam que começa aquele capítulo, que começa aquele artigo e a página que encerra. Para verbetes, né, então eu vou colocar a indicação do autor, título, em onde esse verbete está. Aqui, nesse caso, eu tenho a indicação dos organizadores, o dicionário, indicação de tradutor, as páginas e também a editora. Neste caso aqui, eu não tenho um responsável por ele, então eu vou fazer a entrada direta pelo título do verbete, então a palavra, o ano, e aqui o dicionário aonde ele está, com indicação de edição e a página onde está aquela informação. A gente não precisa colocar a data, né, de acesso mais nas referências, com exceção daqueles documentos que eles não, que eles são atualizados, né? É o caso desse dicionário aqui de psicologia da APA, que ele tem atualização constante, é o caso da Wikipédia, se vocês forem utilizar. Então, informações da Wikipédia precisa ser colocada a data de recuperação, de acesso, enfim, porque é um documento que tem uma atualização constante, diferente de alguns dos livros impressos, né, que se tiver uma atualização vai ser com relação à edição, vai ter uma nova edição, uma nova data de publicação. Tá? Mas nesses documentos aqui eu preciso ter essa informação. Aqui para o código de ética, então eu tenho o nome da associação, né, que é o autor e entidade, data de publicação, o título, e nesse caso aqui eu não repito a informação de autor para a editora, para a Associação Americana de Aconselhamento, no caso aqui eu já coloco direto a indicação da localização eletrônica. Para trabalhos acadêmicos, né? Teses, dissertações, monografias, enfim, tanto em formato impresso quanto no formato digital, vou fazer a indicação do autor, o ano de publicação, o título com o subtítulo e abro colchetes, dissertação de mestrado, vírgula, qual é a instituição e a instituição. E é isto, né? Aqui nesse caso dessa tese de doutorado, eu tenho as informações de faculdade e universidade. Nesse caso da fundação aqui, eu só tenho a fundação. No caso de um documento em formato digital, eu, além desses dados, né, de autor, título, a data ali, eu vou ter também a localização eletrônica, né, aqui. E se eu tiver o nome do repositório que ele foi colocado, eu posso colocar antes da localização eletrônica. No caso das dissertações de vocês, quando elas forem depois de serem defendidas e que vão ser disponibilizadas no Lume, né, que é o repositório digital da universidade, então vai ter as informações de vocês e aqui depois da informação, né, que é uma dissertação de mestrado na faculdade, e daí dá para colocar a faculdade, o programa, a faculdade, a universidade, ponto aqui, o Lume, que é o repositório, ponto, e se coloca a localização eletrônica. Uma coisa importante com relação à localização eletrônica,
é a gente procurar usar sempre aqueles localizadores permanentes, né? No caso dos artigos, é o DOI. No caso dos repositórios, eles têm aqui normalmente essa palavrinha de handle, que é do localizador, do identificador permanente, e o número lá no repositório. Então, evitar de usar aqueles links que a gente pega em outros locais que não no próprio repositório, no próprio site do periódico. Para eventos científicos, né, então a gente faz a indicação de sobrenome, nome completo abreviado, e aqui, abre parênteses, ano e mês de publicação, o título do trabalho, entre colchetes, o tipo de apresentação, né, que se são os anais, se são outros tipos, resumos, enfim, que tipo de documento é aquilo ali, nome completo do evento, com vírgula, cidade, estado, país e o número do evento. Se ele for um documento eletrônico, ele vai ter a localização eletrônica aqui também. Para resumos e anais publicados em livros, utilize o modelo de capítulo de livro, né? Aquele caso em que eu tenho o resumo dos trabalhos aqui da ENPAD, que ele é publicado como livro. Então, eu vou fazer essa informação aqui como se fosse um capítulo de livro. Para publicações periódicas, né, o fascículo de periódico, se eu usar a edição completa de um periódico e ele tiver um editor, eu vou colocar aqui a indicação do editor, o nome da revista, qual é o número, qual é o volume. Qual é o volume e qual é o número dele. Se ele não tem uma assinatura, eu vou colocar o título daquela informação que eu estou utilizando com a indicação de editorial, data de publicação, nome da revista, número e páginas aqui. Artigos de periódicos com DOI. Então, eu sempre vou preferir a indicação do DOI, né? E a gente ainda encontra alguns periódicos que tem uma indicação aqui, ó. Esse do Cielo, provavelmente, se eu entrar novamente lá nesse link, ele vai ter, já vai me fornecer a indicação do DOI. Então, se eu retorno nesse documento e tem, eu vou preferir esse identificador aqui permanente. Tá? Artigos impressos. E quando eu não coloco nenhuma indicação de localização eletrônica, eu estou dizendo para a pessoa que está lendo ali que eu usei um documento impresso. Né? E o que eu tenho que ter cuidado com essa questão da identificação do impresso? É o impresso comercialmente, não é aquele PDF que a minha orientadora me mandou e eu imprimi em casa e fiquei usando um papel todo o período, tá valendo ali, eu estou usando impresso. Não, este é um documento eletrônico que veio de alguma forma, né, e eu preciso saber identificar onde ele estava lá e colocar a localização eletrônica. Aquele fascículo de periódico que eu peguei na biblioteca, que eu comprei, enfim, e que ele é o impresso comercialmente, esse sim não preciso fazer a indicação de localização eletrônica. Suplemento de periódico impresso, então eu tenho essas indicações aqui e grudadinho no número ou no volume aqui, eu vou colocar a informação de suplemento. Né? Para artigo em revista com publicação mensal, vou fazer a indicação aqui do mês. Né? A forma de apresentação ela é sempre, já tem um padrão onde eu tenho os autores, data de publicação, título do artigo, ponto, e a obra no todo. Aqui o título do jornal, né, da revista, vírgula, volume, e esse volume, assim como o título ele está em itálico,
Aí depois o número aqui, que é normalmente o número, a periodicidade daquela revista, né? Então, esse vai estar entre parênteses aqui, sem itálico, vírgula, a indicação de páginas. E daí aqui, sim, a indicação do P de página. Artigo de revista com publicação semanal, vou colocar, além do mês, vou colocar o dia aqui. E a gente tem, para aqueles casos do valor econômico, da Gazeta Mercantil, então tenho todas essas informações aqui que eu coloco, né, quais são os dias de publicação, se tem indicação de página, também coloco, se ele for um documento eletrônico, vou colocar aqui localização eletrônica. Aí depois a gente tem vários modelinhos aqui para documentos jurídicos e normas contábeis. A gente tem a indicação da Constituição Federal. Aí o que é? A gente já tinha falado lá no início a diferença, né? Aqui bem grande para a relação dessas indicações para a ABNT é que na ABNT a gente sempre vai entrar pela jurisdição. Então, se eu estou usando leis e elas são federais, eu sempre vou entrar por Brasil. Se elas são estaduais, eu vou entrar pelo estado. Se elas forem municipais, pelo município ali. Então, se eu tenho uma lei que é de Porto Alegre, vou colocar Porto Alegre, ponto, prefeitura municipal, ponto, lei, tal, 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 tal. Com todas essas informações aqui. E aqui na APA, a gente faz essa indicação pelo título. Então, lá na minha lista de referências eu vou ter essa indicação aqui do título, e daí eu não tenho destaque no título, porque ela já é a entrada, né? Tenho a ementa e tenho aonde ela está disponível. Lá na minha citação, eu vou citar, entre parênteses, a lei número 6.404, tal, e o ano de publicação. Emendas constitucionais, medidas provisórias, elas seguem mais ou menos o mesmo padrão. Aqui, decretos e resoluções do Senado, códigos jurídicos, súmulas, pareceres, projetos e anteprojetos de leis, resoluções, trabalhos interministeriais, as normas contábeis, que para vocês devem interessar bastante, né? A forma de como fazer essa citação, então, com o título da deliberação, do pronunciamento. Aqui, se eu tenho indicação de ementa, eu vou colocar, e onde ele está disponível. No pronunciamento, eu tenho aqui a indicação também completa, com o título daquela informação, as resoluções seguindo. Normas contábeis internacionais, normas técnicas, work papers, a gente faz a indicação aqui dos autores, ano de publicação, título, e entre parênteses, como uma série ou coleção, eu coloco o nome do work paper, seguido do número e onde ele está disponível. YouTube, gravações sonoras, então com a indicação dos autores, com a indicação da data completa, título, que tipo de documento é esse, um arquivo de vídeo, localização eletrônica. As gravações sonoras, eu vou fazer as indicações indicando quem ele foi entrevistado, a entrada aqui do autor, quem foi entrevistado, a data, o título, entrevistado por quem, qual o canal, né, qual é o tipo de canal e a localização. Programas de computador, então, para softwares com o título do programa, data de publicação, qual é a versão, qual é o tipo, editor.
mensagens de internet, lista de discussão eletrônica e outras comunidades online. Então, aqui a gente tem umas indicações. Aqui a gente tem as referências e esse segundo aqui é o manual da APA mesmo, e daí ele tem um custo, ele não está mais livre, né? Lá no comecinho da pandemia, a Márcia me informou que estava liberado, e daí por isso que a gente conseguiu fazer essas apresentações, porque ele estava disponível gratuitamente para que as pessoas pudessem usar. Ele recém tinha sido lançado a nova edição no finalzinho de 2019, então em 2020 tive acesso a todo o material lá. Agora já não está mais livre, né? Já tem que pagar para poder usar. Mas esse primeiro link aqui, que é o do Scrib, ele está livre e ele tem várias informações, vários modelinhos, né? Então é bem interessante, tem até um gerenciador não é um gerenciador de referências, como é que é o Mori? O nome do Mori, ele não é um gerenciador, ele é um criador. Ele é um criador de referência. Então, lá nesse aqui, ele também tem isso. E daí a gente coloca o DOI ali, ele monta a referência, né? E daí só o que tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com a indicação de como é feito aqueles... de como está preenchido os campos, porque ele pode transformar tudo ali e daí, dependendo de como está sendo indicado, ele vai colocar o da Silva, ele vai colocar lá uma forma que não é correta. Então, eu tenho que ter esse cuidado, revisar os campos ali, mas ele está muito bom. Então, se vocês puderem, além de utilizar, né, o nosso material aqui, o material que está disponível lá na página da biblioteca. Então, essa primeira referência aqui, ela tá muito boa, que é aquela questão. Eu tenho que decorar tudo isso? Não tenho que decorar, mas eu tenho que saber onde eu posso consultar para ver se eu estou fazendo certo, para ver se o meu trabalho ele vai estar com qualidade realmente, para que eu possa, né, disponibilizar ele, que outras pessoas possam ter acesso, possam ter uma facilidade em ver, né, o que está ali além do conteúdo. Então, agradeço pela atenção. Aqui a gente deixa os nossos contatos, né, os e-mails, tanto geral da biblioteca quanto da referência. Nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, YouTube, com várias informações. Obrigada. Cris? Márcia, alguém quer falar alguma coisa? Não, eu acho só reforçando aquilo que tu disse, né? Que o pessoal sempre se lembrando que a ideia da utilização das normas é para qualificar os trabalhos e também pensando em quem vem depois, né? Porque alguém vai ler o trabalho de vocês, alguém vai se interessar e alguém vai atrás daquele trabalho citado, daquele, né? Então é importante a importância de estar dentro das normas. Bom, e eu só gostaria de agradecer novamente. Sempre é bom se ater a detalhes, a comentários, né? Então, e para a turma, acredito que foi bem importante, porque muitos não conheciam a APA e praticamente tudo, todas as regras da APA estão nesse material. Então, eu só tenho a agradecer.